Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui, monstruosos, com o 7º episódio da 2ª temporada da série Star Trek Picard, exibido na Amazon Prime Video. Pois bem, pessoal, e estamos aqui com um episódio super do confuso, complicadinho, mas cheio de boas intenções, talvez para a gente ficar refletindo sobre o consciente das pessoas e patati e patatá. Bom, basicamente, vamos combinar, é um episódio totalmente focado no protagonista aqui da série, coisa, por exemplo, super rara lá na primeira temporada. Não podemos dizer que o personagem aqui não foi muito bem desenvolvido, talvez, mas também a gente precisa ficar com a consciência que esse episódio ele não avança a trama desta 2ª temporada. Aquela coisa que a gente quer descobrir, afinal de contas, né, de que por que aquilo que é apresentado no 2º episódio, aquele totalitarismo todo, por que aquilo aconteceu, qual foi o motivo de fato. Esse episódio aqui, ó, nem fede nem cheira, como dizem, ou como diziam antigamente, né? Hoje em dia quase não se fala desses termos, né? Mas, realmente, no que ele se conecta? Nada, né? E também tem a coisa, né? Quando no final do episódio anterior, nós tínhamos aquela preocupação, Picard está inconsciente, em coma? O que está acontecendo com a cabeça dele? E vem lá a Laris, quer dizer, não é Laris, né? É a Tallinn, né? Que antes não era Romulana, mas agora é Romulana aqui nesse... É uma salada danada, né? Mas ela quer entrar na cabecinha, né, de Picard para tentar salvá-lo. No final das contas, né, esse episódio aqui meio que enche uma certa linguiça, justamente daquele gancho deixado no episódio anterior. Que aí depois, aqui no final desse, outro problema cai nas mãos de Picard, né? Que ele, literalmente, né, ele é preso junto com Guinan. Caramba! Ou seja, é fácil a gente perceber então que de um episódio para o outro, o finalzinho de um para o outro, aconteceu a mesma coisa. Picard está com um problema a ser resolvido no próximo episódio. Tá vendo como é uma repetição? Uma sequência? Ou seja, no fundo, é fácil perceber que esse episódio aqui, ele apenas enche linguiça. É um episódio filler, quase nada vai pra frente. Ou seja, sim, da história do Picard, do que ele está passando, na verdade, o que ele está passando, o que a gente não sabe. Porque uma das ideias aqui desta temporada é justamente, né, por algum motivo que tem a ver com Picard, as coisas acontecem. Mas também tem a ver com o Q, que é uma coisa que meio que o Picard chega à conclusão ao final, né? Ou seja, o assunto realmente não sou eu, é Q. É Q que é o problema. De fato, isso na verdade a gente até sabe, é uma coisa até repetida. Q está com uma certa, entre aspas, doença, né? Ele está com algum problema. Mas Q, por exemplo, está sumido, né? Acho que é o 2º episódio seguido que ele não aparece, né? A gente não tem referência a respeito dele. Caramba! Ou seja, a trama em si da temporada, ela não está avançando. Por mais que esse episódio você possa dizer, interessante. Não, ele é interessante mesmo. Na verdade é um episódio confuso, de propósito, né? Ele tem uma linha narrativa, ou melhor, 3 linhas narrativas que vão se apresentando e você não vai entendendo nada. E só lá praticamente faltando acho que uns 10 minutos para acabar o episódio, tudo se amarra, essas 3 linhas, numa confusão que a gente pode compreender que no final das contas o que eles queriam dizer com tudo é que Picard tinha um problema com o pai, coisa que a gente não sabia, né? Claro, era exposto mais ou menos assim bem de leve, bem en passant, que talvez o pai maltratasse sua mãe. Mas no fundo mesmo, a grande coisa colocada aqui é que mãe de Picard sofria de esquizofrenia, ou seja, ela só tinha alucinações. E o pai dele, basicamente, pai de Picard, né, queria tratar a esposa, né, cuidar da esposa, mas não conseguiu, né? Ou seja, né, se uma antepassada de Picard, né, que é a René Picard, a astronauta lá que tá no projeto da Lua de Europa, né, Lua de Júpiter, né, Europa, ela já tinha aqueles receios, né, aquelas depressões todas, quer dizer, mal de família, né? As cabecinhas dos Picards não eram lá grande coisa, né? Então vamos combinar que sempre, então, esse grande personagem que a gente sempre conheceu lá de Star Trek, a nova geração, ele sempre foi um cara problemático, mas que sempre soube esconder muito bem que ele era um cara, não era, né? Um cara tantã, mas pelo jeito ele sempre foi. É o que quer vender, então, aqui, esta série pra gente. Mas o que vale
O que a gente quer realmente saber é como está caminhando a trama principal aqui da segunda temporada e ela não vai para frente. Bom, se nas questões a respeito de Picard realmente não chegou nem perto, e os outros personagens? Bom, a gente pode dizer também que só se encheu um pouco de linguiça. Basicamente, né? Por exemplo, primeiro, né, a começar com Raf e Seth. Elas não estão fazendo nada aqui nessa segunda temporada. Nada. Agora elas começaram a caçar, então, Jurati barra Rainha Borg, né? Que está se transformando, na verdade, numa nova Rainha Borg, que eu sempre aposto, né? É aquela que a gente vai... Aliás, o contrário, né? Que a gente viu no primeiro episódio, no finalzinho do primeiro episódio, e que será assunto totalmente, com certeza, para a terceira temporada. É a minha grande aposta, né? Jurati vai virar uma Rainha Borg. E basicamente as duas, né, estão apenas agora indo atrás da Jurati. Ok, então você pode dizer que mudou então um pouquinho o objetivo das duas, porque antes, nos primeiros episódios, elas estavam caçando o Rios, agora estão caçando Jurati. Quer dizer, não mudou nada no fundo, né? Elas estão fazendo a mesma coisa, né? Não tem novidade, mudou só o produto que eles estão caçando, as duas estão caçando. Mas da Jurati em si, teve alguma novidade? Não, não teve, porque no episódio anterior foi exposto que ela foi invadida completamente, não assimilada, mas está ali dentro, né, com a rainha dentro, e ela estava necessitada, a vilã, né, de que no corpo de Jurati aconteça mais exposição às endorfinas. Pois é, e de novo foi isso que aconteceu, né, quando ela bateu lá os punhos naquela vidraça daquele café e depois acabou quebrando todo o vidro, era só isso, ela queria, né, provocar um estímulo emocional àquele corpo para a Borg poder dominar. Uma coisa meio maluca também, vamos combinar, mas no fundo, não avançou nada do que havia sido apresentado no episódio anterior, nada mesmo. Já quanto a Rios, que antes parecia que toda aquele relação que ele tinha com aquela médica, que se chama Teresa, né, ele já tinha sido descartado, era já página virada, né? E que serviria tudo aquilo para nada. Bom, agora isso retornou com mais força. Claro, no episódio anterior ele já havia se valido dos esforços dela de médico para curar Picard. Quer dizer, não serviu para nada, para falar a verdade. Só para, no fundo, aquilo foi uma maneira do roteiro voltar àquela personagem e também ao filhinho dela, né? Enfim, mas aqui, caramba, o que o Rios fez com esta relação? Claro, ele está com um chamego forte para com ela, mas levou os dois, mãe e filho, a bordo da La Sirena. Que maluquice, não era uma coisa estabelecida que eles não podiam fazer nada que pudesse alterar o futuro? Caramba, se ele vai tirar duas pessoas aqui, porque meio que está na cara, né? Ele vai levar os dois para o futuro, quando eles enfim resolverem o problema e voltarem para o tempo normal deles. Sempre vale lembrar, né? Isso é mais uma citação ao quarto filme no cinema, né? De Volta para Casa, quando o Capitão Kirk se apaixonava lá por uma doutora, cientista, né? Que cuidava das baleias, lembram, né? Ela foi levada para o futuro depois. Sim, mesma coisa que vai acontecer por aqui. Ou então, vai ter uma reviravolta, né? Que eu posso supor, por exemplo, vai que, né? Existe uma perda profunda aqui no final da temporada. Justamente, Rios perder tanto a namoradinha quanto o filho postiço. Digamos assim. Pode ser. Eu até torço para acontecer isso, tô torcendo para acontecer uma tragédia, né? Só para ficar diferente, porque senão vai ser uma mesmice nessas supostas, entre muitas aspas, homenagem, né? Ou seja, nada está avançando. Kill também, como eu disse, né, não voltou a aparecer, né? Continua ausente. E, claro, o que sumiu mesmo também foi o Dr. Sung e sua filhinha. Caramba, cadê eles? Fui bem exposto que a trama, talvez, da segunda temporada também estava envolvido nele, nos dois personagens, mas eles somem agora. Ou seja, quanto mais você pensa aqui nesse episódio, você percebe que ele é filler. Pois é, porque no fundo, aliás, eu tinha uma sensação completamente de, puxa, finalmente acabou o perrengue. Durante toda a confusão que foram essas três linhas temporais que estavam acontecendo ali dentro da cabeça de Picard, quando tudo se resolveu e se revelou que ele estava conversando o tempo todo com o pai, e o problema da mãe era, assim, mental, uma esquizofrenia, que não é dito exatamente o que é isso, mas com certeza deve ser, né? A mãe não batia bem das ideias. Quando tudo isso é revelado, ou seja, se traduz, todos aqueles minutos gastos, dá um reset praticamente no episódio que parece que nunca isso aconteceu. Simplesmente, no máximo que sobra é entre Tallinn e Picard se comentar que, não, ainda existe alguma coisita nessa história, mas
É isso, não fica o trauma, não é exposto que, caramba, ele chegou à conclusão que o pai não abusava da mãe e que a mãe tinha problemas. Duas questões importantes para o personagem, mas é completamente esquecida assim que é exposto esse problema, ou a solução do problema, né? Ou se esclarece a situação. Não se fala mais nada. Dá um reset absoluto. Ou seja, não tem impacto para o personagem. Um episódio totalmente focado no protagonista, quando se chega ao clímax, não causa nada a ele. Que coisa maluca. Agora, numa questão bem de gosto mesmo, eu achei esse episódio um tédio, completamente arrastado. Eu não via a hora, eu ficava falando para mim mesmo, né? Tá, tô entendendo que tem as linhas aqui diferentes, narrativas, mas esclarece logo o que está acontecendo. Para dessas cenas malucas aqui e acolá. Não, chega, já cansei. Porque, sério, para mim ficou uma coisa meio pretensiosa, não ia para frente muito as questões. Ah, e falando, né, na participação ali do ator que fez o pai de Picard, né, aquela entidade ali que parecia alguma coisa meio a la Q, eu ficava achando, na verdade eu ficava torcendo, não, aquilo ali é um segundo Q, porque ele se comportava muito, né, às maneiras do Q. Mas depois se revelou apenas uma alucinação apenas de Picard referente ao seu pai. Mas o que importa, né, aquele ator, caramba, ele estava lá em Battlestar Galactica, né, que era lá o cientista, o Baltar, né, que justamente sofria, né, daquela presença Cylon do lado dele o tempo todo. Claro, uma referência, já se brincava com isso nos episódios anteriores, né, quando a Rainha Borg aparecia do lado do Jurati, né, claro, apenas uma projeção mental, né, para a gente visualizar a situação, né, do que está acontecendo na cabeça dela, né, já era uma homenagem, e aqui usaram o mesmo ator. Bom, mas vamos falar das questões bizarras aqui que aconteceram nesse episódio. Acho que basicamente três, né? A primeira, referente lá à médica Teresa, né? Que ela quer acordar o Picard lá do transe, que ele tá com Tallinn, né? E ela começa a desconfiar que tá acontecendo uma coisa bem maluca, que é isso, né? Vocês não são desse planeta e por aí, né? E de repente, o Rios solicita lá a Raf, né? Que mande um aparelho. E caramba, esta médica ali do século XXI consegue usar o aparelho como? Só fica ali na cabecinha do Picard, né, apontando, a luzinha acesa. Cara, não tem sentido nenhum ela saber utilizar aquele negócio, né? O Rios, que não tem a experiência médica, saberia muito melhor utilizar o aparelho. Um negócio completamente forçado, não tem sentido nenhum. Agora, a outra coisa bizarra foi a aparição novamente de Guinan. Pois é, Picard foi procurar ela para poder ter um contato com o Q, já que ele sacou, não, a questão mesmo é Q, não sou eu. Ok, talvez Guinan possa ajudar a encontrá-lo. E tem aquela cena maluca da tal garrafa, uma explicação de armistício, né, que houve, né, entre o povo da Guinan e os Q, né, e caramba, a coisa bizarra é que no final das contas, Guinan começou a dar um grito ali no final daquele aquele momento ali mágico, sei lá que a gente possa considerar aquilo, né? Aquele chamamento que apareça, né? Eu não sei se eles estavam tentando ali emular uma coisa referente ao Whoopi Goldberg. Lembram? A Whoopi Goldberg também ficou super famosa por causa do filme Ghost. O que ela era? Era uma trambiqueira que fingia ver entidades ali. Lembram desse filme? Que é um filme super ultra romântico, né? Mas tinha a presença completamente divertida da Whoopi ali sendo aquela trambiqueira, né? Cara, eu acho que eles tentaram emular aquilo, mas não funciona, porque não está ali atuando como Guinan a Whoopi Goldberg. Tá uma impostora, digamos assim, né? Uma outra atriz muito mais jovem do que ela. Não funcionou, não tinha o time. Se fosse a Whoopi fazendo aquilo, caramba, ficaria interessante. Mas não, né? Eles juntaram um Lé com Cré e perdeu, acho que, o fio da graça em si, da ironia, da referência, da homenagem, essas coisas, né? E aquele gritinho que ela deu no final foi de doer, né? E no final das contas, aí aparece, acho que a terceira coisa bizarra e talvez a maior de todas, e que é o gancho para o próximo episódio, né? O novo problema do Picard, que é a aparição daquele cidadão que também, de todo aquele papo furado, de pedir uma bebida, estando o bar fechado, eu falei, tal, esse aí, então, que é o Q. Já que não era o outro lá, que depois se revelou a ilusão do pai na mente de Picard, né? Aquele não era o Q, então é esse aqui.
Mas também não. Ele era tão somente um agente do FBI. Como é que ele tem uma gravação do Picard se materializando ali depois que chega ali, né, à rua do bar via teletransporte? Ui, como é que ele tem aquilo? Ele já estava pesquisando, né, investigando, sondando a Gaina por algum outro motivo. Uma maluquice completa, não tem sentido nenhum. Claro, se você só está assistindo essa série aqui, sem outras referências às outras, porque na verdade esse ator aqui já é conhecido, sim, da franquia Star Trek, porque ele participou de um episódio lá do finalzinho da 5ª temporada de Voyager. Pois é, ele era um personagem chamado Tenente Duquesne, né, a bordo da nave Relatividade, que foi uma brincadeira a respeito de viagem no tempo. Bom, e a questão é uma brincadeira por estar acontecendo uma viagem do tempo, chamar um ator que tem a ver com a história? Ou seja, vão fazer de novo o que fizeram com o ator lá que fazia o Baltar de Battlestar Galactica? É isso? Ou realmente ele é aquele personagem que apareceu lá no final da 5ª temporada de Voyager? Sim ou não? É uma brincadeira ou está sendo feita então uma expansão aqui daquela trama lá que já existia antes? Ou seja, né? Então toda essa história aí dele estar sendo detido, ele e a Gaina, né? O Picard e a Gaina, pelos agentes do FBI, é apenas uma fachada para depois, uma salinha fechada, se conversar a respeito de viagens temporais. É isso? Mas também é um certo exagero, né? Só uma pegadinha com a gente, não tem lá muito sentido, né? Mas na verdade é melhor ir por esse caminho do que, no fundo, ser apenas um agente do FBI que prendeu os dois ali por motivos completamente malucos, e ele tinha uma gravação de alguém se teleportando. Não tem sentido nenhum. É a bizarrice maior que aconteceu aqui nesse episódio, talvez uma das coisas mais ridículas que já temos aqui na 2ª temporada. Enfim, traduzindo, eu não curti esse episódio aqui, mas não dá para chamar que é uma bela de uma porcaria. A trama ali do Picard a respeito de sua mãe, de seu pai, mesmo que seja completamente confusa, arrastada, tediosa, tem o seu sentido, tem o seu começo, meio e fim, tudo se fecha, tudo se apresenta numa questão boa, ok. Não se conecta com a trama da temporada, mas é um erro, tudo bem, mas não prejudica o episódio em si. Os outros personagens que acabaram não evoluindo, também a gente pode dizer, ok, isso acontece muito, não tem problema. Era um episódio focado em Picard. O objetivo era esse? Cumpriu? Cumpriu. E por isso a gente não pode dizer que o episódio, então, ele é forrado de erros. Ele é, talvez, nas ideias, foi boa, mas não se conectou ao todo. O que, de novo, né, não é exatamente um belo de um desastre. Portanto, é um episódio que é um pouquinho acima da média. E então, para esse 7º episódio aqui da 2ª temporada de Star Trek Picard, eu atribuo 3 asteriscos. Mas eu confesso para vocês, eu estava com vontade de dar uns 2,5 asteriscos para esse episódio, mas quando eu fui lembrar quais foram os outros episódios, que foram justamente os 2 anteriores, que eu dei 2,5 asteriscos, eu falei, não, esse aqui ainda é um pouquinho melhor do que aquelas 2 fracos das semanas passadas. Fica com 3 mesmo, vai, não tem problema. 3 asteriscos, então, para esse episódio aqui. E agora só faltam mais 3 para fechar. E eles estão complicando a temporada. Em vez de começar a resolver as coisas, já tem tanta história já aberta, por que eles não vão começando a juntar os nós? Não, eles estão abrindo outras coisas, né? O problema que Hughes criou, esse novo problema referente lá ao agente do FBI, sei lá se é ou não é, enfim, eles estão abrindo caminhos novos e não estão respondendo ainda os anteriores. Ou seja, tá difícil. Isso tende a ser uma bela de uma bagunça apressada para os próximos episódios. Vamos ver como tudo isso aqui vai terminar. De qualquer forma, coloque aqui a opinião de vocês nos comentários para a gente ficar trocando algumas ideias, porque tá difícil. É melhor a gente discutir sobre as coisas erradas, duvidosas, do que realmente a gente celebrar que a série está indo num bom caminho. Porque não tá, né? Só se a gente começar a fingir. E não é o caso, geralmente, né? Bom, é isso.